Você pode sentar. Nós temos uma criança hoje para apresentar. Cadê os pais? Como era o nome, pastor? Era hoje de manhã? É de noite? Estou perdido aqui então, gente. Abre a tua Bíblia comigo, por favor. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Altruísta. Nós começamos o ano já com essa série de mensagens e para te dar resoluções diferentes de todos os outros anos que você tenha tido. Eu te encorajei na semana passada a você ter a tua resolução, a você fazer sim as tuas metas aí, né, de começo de ano. Todo novo ano é uma nova oportunidade. Mas esse ano em especial de 2022, logo depois de tudo aquilo que nós passamos lá em 2020, depois que nós vivenciamos em 2021, nesse início de ano como igreja, eu creio que o Senhor tem nos dado uma direção específica como igreja, meu amado. Não é a minha direção pessoal como pastor ou a direção da instituição, mas nós como corpo de Cristo inseridos neste lugar. Dentro de todas as metas pessoais que todos nós temos e que eu encorajei você na semana passada a continuar tendo, mas acima dessas metas, colocar essas coisas que eu estou te colocando aqui nas próximas 4 semanas, na verdade nas próximas 3 agora, né, contando com a de hoje, a respeito de algumas coisas que nós não fazemos. Eu falei para você semana passada, nós somos excelentes em fazer coisas pessoais, em trilhar os nossos caminhos, em colocar as nossas metas e correr atrás dos nossos alvos. Mas nós precisamos muito, muito da graça de Deus para fazermos essas 4 coisas que eu tenho colocado para você, que eu entendo que acima de todos os tuas metas pessoais, os teus planos pessoais, a palavra de Deus precisa vir em primeiro lugar. Você crê nisso? É esse Deus que você diz servir? Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas? Sim ou não? Então, por favor, amado, se você perdeu a palavra da semana passada, volte lá no YouTube. Se você conhece alguém lá do teu PG ou desse grupo que está trabalhando agora nessa época de temporada, está de férias, envia essas mensagens, compartilha esse vídeo, porque é fundamental para aquilo que nós queremos viver como igreja no decorrer desse ano de 2022, que nós viemos a entender profundamente essas 4 coisas que eu tenho trabalhado contigo. Na semana passada, eu falei sobre ser uma testemunha ousada. De todas as metas que você pede, você já pediu na tua vida: Senhor, me faz nesse ano uma testemunha mais ousada. E eu expliquei para você em detalhes na semana passada, começando em João, terminando em Atos dos Apóstolos, como isso funciona. E hoje eu queria entrar dentro desse texto, Fagner, que eu não passei lá para ti nos slides, mas vai ser Mateus capítulo 23, o contexto inteiro está do verso 1 ao verso 11, eu não vou me ater em cada parte do versículo, mas eu gostaria que você pegasse a essência, que nós vamos fixar no verso 11, olhe lá comigo, é uma censura de Jesus, a palavra hoje é servo fiel. Senhor, me faz em 2022, um servo fiel, mas que tipo de servo? Olha a ideia aqui, querido, preste bem atenção, Mateus 23, nós vamos ler aqui do 1 até o 12, na verdade. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, estou lendo da Nova Almeida, tá? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros. E pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas das suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, é o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, aqui está a tua palavra, Senhor, é a palavra de Deus.
Pai, nós estamos diante das nossas mãos, Senhor, de algo que transformou a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos, Senhor. E quantas dessas milhões olharam para esse mesmo texto, Pai, e foram transformadas? Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, traz a revelação, Pai. Tudo aquilo que eu for dizer aqui nesse dia, nessa manhã, Senhor, venha a ter o aval, o selo e o convencimento do Teu Espírito Santo, não das minhas muitas palavras, Pai. Que esses corações que aqui estão, ó Pai, aqueles que nos acompanham agora conectados lá nas suas casas, que eles estejam abertos, receptivos, para receber a boa semente que traz transformação e mudança permanente, que só o Teu Espírito Santo pode trazer, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, a respeito de alguns títulos, para você não se confundir. Eu não vou explanar esse texto completamente. Algumas traduções vai trazer assim, ó, não chama ninguém na terra de Rabi, ou aqui foi traduzido por mestre, e ele vai dizer em algum momento aqui, não chame a ninguém na terra, nem de mestre, nem de pai. Se você está, por exemplo, com a NVI, vai estar escrito assim aí, não chama ninguém nem de chefe. Então ele não está querendo dizer literalmente que você não pode chamar o teu pai terreno, aquele de sangue, né, de pai, meu pai, nem um professor, alguém que estudou lá de mestre, nem muito menos, não vou te chamar mais de chefe, porque a Bíblia diz para eu não chamar você de chefe. Dentro do contexto, o que ele está falando aqui? Sobre títulos, e especialmente títulos autoimpostos, ou ainda que nós tenhamos ganhado esse título de algum lugar. Ele está repreendendo aquelas pessoas que se abraçam nos títulos e exigem e demandam respeito, ou autoridade, ou uma reverência qualquer, ou até um tratamento diferenciado, porque eu sou, e aí você intitula o que você quiser aqui, pastor, apóstolo, reverendo, pai, padre, papa, qualquer outra coisa dentro desse sentido, até guia, como é a tradução da Nova Almeida agora aqui. O que ele está dizendo? Você não pode colocar essa autoridade sobre outra pessoa que não Deus. Por isso que ele fala assim, a ninguém na terra chameis de pai, porque o pai mesmo é um só, aquele que está nos céus. Nem mestre no sentido de que esse não é o teu guru, essa pessoa aqui não é a pessoa chave que você tem que se inspirar. Você precisa se inspirar em Jesus, no mestre. Está claro isso para você, amado? Amém? Ok, uma vez eu dado essa ênfase agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção no verso 11 mais uma vez. Olha lá comigo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Você há de concordar comigo que nós vivemos em uma cultura hoje, em especial, maior do que todos os outros tempos da terra, muito, muito, muito egocêntrica, muito autocentrada e especialmente muito autopromotora. Você vai ver em tudo que é lugar, na internet, cursos e livros, muito incentivo a você fazer o quê? Se autopromover, porque você precisa se colocar, você precisa se fazer conhecido, e a autopromoção, fui buscar uma definição aqui, simples, mas que eu achei assim muito interessante, é ajudar os outros a ver quão grande nós somos. A autopromoção é ajudar os outros a ver quão grande nós somos. Isso funciona dentro de uma empresa, isso funciona dentro de determinados segmentos do mercado que você está fazendo, e nós vamos ver que isso transcendeu a linha do comércio, transcendeu a linha de que você precisa fazer a sua empresa conhecida, e entrou em um nível pessoal, de até, eu diria assim, um culto pessoal. Por quê? Qual é o maior sonho hoje de boa parte dos adolescentes, por exemplo? Se você fazer uma pesquisa e perguntar aí para os jovens, qual é o maior sonho de carreira deles ou empreendimento? Se não ser uma estrela do YouTube, é ser uma celebridade, é ser muito conhecido. Ou se você pegar agora muitas pessoas, muitos adultos até, colocam como meta, como prioridade, como anseio de vida, ser uma celebridade, ser o maior de todos os tempos. Tem uma expressão em inglês chamado o GOAT, né, que é o maior de todos os tempos. A maior parte das pessoas hoje está sendo bombardeada com essa informação. Você precisa ser o melhor, você precisa ser o maior, você precisa ser o grande, aquele diferenciado. E de novo eu faço esse parágrafo aqui, meu amado, esse parênteses aqui. Existe uma diferença naquilo que você está trabalhando de fato, mas naquilo que você coloca as tuas forças concentradas. O problema disso tudo qual é? É que Jesus ensina um caminho oposto. Não é só oposto daqui para cá, é diametralmente oposto.
a isso que o mundo hoje nos ensina, que se você não falar bem de você mesmo, se você não tentar se exaltar, se você não colocar as melhores fotos, se você não fizer as melhores propagandas, então a coisa não vai funcionar para você. E o fato é que nós trazemos isso para a nossa vida pessoal e muitas vezes para a nossa vida com Deus. Jesus ensina absolutamente o contrário. Ele diz assim, se você quer me seguir, você não se promove. Se você quer realmente ser meu discípulo, não é essa mentalidade que você tem que ter. Qual é a mentalidade? Aquele que quiser ser meu discípulo, eu falei para você semana passada, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você percebe que o ensino de Jesus é totalmente oposto a isso que nós estamos vivenciando, sendo bombardeados hoje. Negar a si mesmo é o que, meu amado? É o nome da série. Altruísta, é olhar para os outros com um olhar diferente. Se você olhar com o teu olhar de compaixão, com o teu olhar pessoal de que, eu consigo ver as coisas boas, meu amado, é insuficiente. É extremamente insuficiente. Todos nós, eu inclusive, principalmente, precisamos da graça de Deus para eu conseguir ser altruísta. Porque do contrário, qual é a minha natureza do pecado? Ela se inclina para onde? Para o egoísmo. Eu já trouxe esse exemplo tantas vezes para você. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Você não precisa ensinar alguém de pequeno a ser egoísta. Por natureza só, ele já aprende. A primeira coisa é meu, me dá, eu quero aquele, eu quero esse. Quando eu tenho esse, que é bom, que é bonito, eu olhei o outro que está na mão da Rita, agora eu quero aquele. Entende? E nós trazemos isso para a nossa vida adulta, se não for a graça de Deus entrar sobre nós. De fato, o Espírito Santo atuar em nós, como seres humanos, como raça humana, estamos condenados, meu amado. Não há esperança na raça humana, na inteligência humana, na capacidade da humanidade de se reinventar. Por isso que Deus teve que intervir na terra. Você entende isso? Por isso que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. A mentalidade de Cristo, temos que ter a mente de Cristo sobre nós. E a mente de Cristo sobre nós, ela diz que em todas essas coisas que você ouve por aí, seja na internet, seja na televisão, ou seja conversando com as pessoas, negue-se a si mesmo. Você não vai ouvir isso em outro lugar. O mais importante, a tradução da Nova Versão Transformadora vai dizer o 11 assim, o mais importante entre vocês deve ser servos uns dos outros. Não somos chamados à autopromoção. Agora, servir, para nós que somos filhos de Deus, não é apenas alguma coisa que nós fazemos, é quem nós somos. Vamos repetir isso para você decorar, diga assim, servir, não é só o que eu faço, é quem eu sou chamado para ser. Diga assim, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Quando eu sirvo os outros, eu estou servindo a Cristo. Diz mais uma vez aí, quando eu sirvo os outros, eu estou servindo a Cristo. Servir não é só algo que está ali para você fazer quando der vontade, meu amado. Servir deve fazer parte de quem nós somos, se nós de fato entendemos. E a grande pergunta que eu quero que você responda para você, aí na tua mente, por que eu tenho que prestar atenção nessa palavra hoje? Coloque isso nas tuas resoluções primordiais. Eu preciso aprender, dentro desse ano de 2022, a ser um servo fiel. Por quê? Porque quando eu sirvo os outros, eu estou servindo a Cristo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se alguém olhasse para você, hoje, e fizesse assim a seguinte reflexão, ele sempre está fazendo o que ele diria de você? Se alguém olhasse para a tua vida hoje, a tua esposa, os teus familiares, os teus amigos, e eu pedisse para eles assim, me diga uma coisa, o que o Ronaldo está fazendo sempre? O que o Guilherme está fazendo sempre? O que o Matias está fazendo sempre? O que o Rafa está sempre fazendo? O que as pessoas diriam? Reflita aí, o que será que eles diriam de você? O que ela está sempre fazendo? Será que eles olhariam para você, nossa, o fulano ali está sempre sorrindo. O fulano ali, ele está sempre encorajando a gente, é tão bom estar pertinho dele, né? O fulano ali está sempre encontrando bem nas pessoas. Fulano ali está sempre falando de Deus, está sempre ajudando os outros. Se os teus filhos olhassem para você, ele diria o quê? O papai está fazendo o que sempre com a mamãe? Ele está sempre abraçando a mamãe. Ou, vamos para outra parte, estão sempre brigando, estão sempre discutindo. Se ele olhasse para você, ele diria, nossa, o fulano está sempre reclamando. O fulano está direto no celular, eu olho para ele e já imagino um celular, porque ele está sempre no celular.
O fulano está sempre aonde? Sempre vendo o pior nos outros, sempre de mau humor. Se as pessoas olhassem para você hoje, o que é que elas diriam? Fulano está sempre fazendo. Adiante, algumas páginas comigo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, de novo, capítulo 9, eu vou pôr ele na tela para você, a nova versão transformadora. Capítulo 9 de Atos, verso 36, tem alguém aqui que está fazendo sempre alguma coisa? Eu queria te mostrar. Verso 36 do capítulo 9, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Essa é a nova versão transformadora. Sempre, eu pus até sublinhado ali para você, sempre fazia o bem e ajudava os pobres. Agora o interessante aqui, apesar de ela sempre estar fazendo, se alguém dissesse assim, o que a Tábita, ou a Dorcas, né, que é mais feio, então vamos dizer Tábita, né, estava fazendo o tempo todo, eles diziam que ela sempre estava ajudando as pessoas, e nós vamos ver dentro do contexto ali, que ela costurava roupa para as viúvas, costurava para os mais pobres, e o fato de ela sempre fazer o bem, não isentou ela de passar um momento terrível. De fato, aconteceu alguma coisa, não sei se foi um mal súbito, alguma coisa, mas ela morreu. Ela padeceu ali e o pessoal se desesperou e chamou Pedro, João, onde é que vocês estão? Venham aqui, estão de passagem. Poxa, tem uma pessoa fantástica aqui, deixa eu falar algo, o que eu vou falar para vocês dessa pessoa? Ela sempre estava. Agora, não sei se o ministério dela era tão importante que o fato é que Pedro orou sobre ela, ressuscitou dos mortos, vamos botar essa mulher de volta na ativa, mas é que em vez de se autopromover, essa mulher, ela estava sendo altruísta, usando o que ela tinha para fazer a diferença na vida dos outros. Agora perceba que era algo muito simples que ela fazia. Nós vamos ver ali que ela costurava a roupa, remendava a roupa para os outros, fazia um favor pelos outros, olhava pelas viúvas, era algo muito simples. Mas o fato é que a mente dela, ou o legado dela, que ela nesse momento que ela está morta antes de ressuscitar, o legado dela para as pessoas, ela sempre estava olhando para os outros. E Deus envia um servo de Deus para socorrer ou para mudar a história dessa mulher ou o destino dela, dizendo assim: ei, ainda não terminou o que eu tenho para fazer sobre você. Quando nós estamos focados em fazer aquilo que o Senhor nos pediu, perceba que ela não estava postando as fotos dela no Instagram, ou coisas que ela está ajudando as pessoas, não, ela estava fazendo aquilo que estava no coração dela, direcionada pelo Senhor, e sempre servindo aos outros. Ela foi trazida de volta para os mortos. Agora a grande pergunta que eu faria no teu lugar, se eu estivesse sentado aí, é: como é que eu me torno esse servo fiel? Porque talvez você diga assim: eu não sei costurar, eu não tenho dinheiro para doar para as pessoas, eu não sei cantar, eu não sei ensinar a Bíblia na escolinha, eu não sei como é que eu posso fazer diferença, o que eu posso fazer é muito pouco. Quem sou eu? E eu quero te dar aqui hoje 3 histórias muito simples, 3 histórias absolutamente assim, extremamente simples, a respeito de como nós podemos nos tornar esse servo fiel dentro desse 2022 ainda. Você só precisa ter uma coisa: disposição. Diga assim: eu preciso ter disposição. Eu vou falar aqui 3 expressões, talvez que soem estranhas, mas ao longo da palavra você vai descobrir. Você precisa ter disposição para carregar um cesto, disposição para oferecer uma carona e disposição para pegar uma toalha. Disposição para carregar um cesto, oferecer uma carona e pegar uma toalha, são 3 coisas muito simples. Você consegue fazer isso? Sim ou não? Você consegue fazer isso, né? Pois bem, agora eu quero te mostrar onde é que estão os cestos, onde é que estão as caronas, onde é que estão as toalhas dentro da tua vida. Vamos começar pelo primeiro: carregar um cesto. Deixa eu falar de alguém que você já conhece, o rei Davi. Quem é o rei Davi? Quando você fala do rei Davi, o que é que você se lembra? Pode falar. Matou Golias. Que mais que ele fez? De bom, né? Vamos falar coisa boa de Davi, né, gente? Ele não está aqui para se defender. Coisa boa de Davi. Que mais que ele fez? Tocava. Era um músico 10, top. Mais uma coisa, que ele era bom. Um guerreiro fantástico. Você percebe que todas essas coisas, a gente lembra dessas coisas boas de Davi? Faltou essa que era uma das mais importantes. Um homem segundo o coração de Deus. Só que ele ganhou notoriedade como? Fazendo todas essas coisas que vocês citaram aí, matando Golias, enfrentando as pessoas. Agora, por que Davi era ótimo?
Nós podemos dizer, porque ele tocava, porque ele era um guerreiro, porque era tudo isso. Eu diria que Davi era ótimo, porque ele sabia muito bem como carregar um cesto, antes de chegar nessas coisas. 1 Samuel 17, vou colocar na tela para você, também na nova versão transformadora. Ela vai dizer assim, ó: um dia, Jessé disse a Davi, Jessé é o pai dele: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento esse cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Quer ganhar a batalha? Você quer ganhar a batalha? Sim ou não? Então carrega o teu cesto. Antes de você receber a notoriedade, antes de Golias chegar diante de você, antes de as pessoas, as mulheres cantavam sobre Davi, antes de fazerem música sobre você, você precisa aprender a carregar um cesto. Lembra de onde nós estamos tirando isso? Lá do verso 11 de Mateus capítulo 23, o maior dentre vocês deve ser o servo. Portanto, antes de Davi fazer tudo isso, ele tinha um coração seguinte: eu tenho que levar um cesto. O que é levar um cesto? É fazer o melhor que você pode aonde? Nos bastidores. Ninguém está nem aí para quem está carregando o cesto. Todo mundo está de olho na batalha, todo mundo está lá no campo, os filisteus estão lá no campo, os soldados estão lá no campo, os 7 irmãos mais velhos de Davi estão lá no campo. E o que é que Davi está fazendo? Está em casa, cuidando das suas ovelhas, e de repente o seu pai pede algo. Talvez ele já estava esperando: poxa, eu quero lutar, eu quero ir para a batalha, poxa, será que a idade já chegou? Filho, eu vou te pedir algo muito simples, parece insignificante, mas para Deus é muito importante. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, mas o que você tem que fazer agora? Humildemente, baixa a tua cabecinha, pega esse cesto aí de pães, de queijos, leva, serve os teus irmãos, leva o almoço para eles. Você percebe quantas cenas como essa aí nós enfrentamos? Antes de vir a notoriedade, antes de chegar a coisa, o que nós queremos fazer? Nós queremos chegar lá na batalha e já estourarem foguetes para a gente. Olha, chegou o fulano de tal. Nós gostaríamos que quando nós fôssemos enfrentar as nossas batalhas, fosse uma entrada tipo assim, do UFC, né? Botasse aquela música, as luzes, aí vem a luz, nós estamos entrando para a batalha, vamos lá. Agora, não é o caso desse, como a Gisele lembrou aqui, um homem segundo o coração de Deus. A primeira batalha que ele enfrentou, não teve uma música tema para ele entrar, teve uma atitude de servo, de bastidor. Ei, eu vou pegar isso aqui e eu vou servir. Porque é que quando você olha mais perto para Davi, você percebe que existem muitas coisas por trás, antes da notoriedade chegar. Primeiro, ele fazia as coisas certas nos bastidores. Segundo, ele foi promovido porque ele tinha um coração de servo. Você quer ser promovido onde você está? Sabe, não foque, meu amado, em 2022 na autopromoção. Foque em ser um servo fiel do Senhor. Porque quem é o detentor de todas as coisas? Quem tem a capacidade maior de te promover no mundo? São as tuas atitudes apenas ou é a direção do Senhor? A palavra diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a direção certa vem do... Você reclama de onde você está, mas não me reconhece, não me vê, e coloca a culpa de você não chegar onde você chegou toda no seu chefe. Você está dando para o teu chefe a autoridade máxima na terra, ou a exclusividade de te promover, e não Deus. Quem é que está acima dele? Quem é que pode te promover naquele lugar, ou te tirar daquele lugar e te colocar em outro lugar? É Deus. Eu abro o parênteses de novo, não significa que você não tenha que fazer planos e metas. Eu já falei bastante sobre isso na semana passada. A ênfase agora hoje é você entender de onde de fato vem a tua fonte. Não adianta, diz a Bíblia, não adianta levantar cedo e dormir tarde se o Senhor não estiver à frente. Ou seja, não adianta você se matar e trabalhar, fazer tudo o que você quiser, subir a montanha, descer a montanha, levantar de madrugada, dormir tarde, trabalhar todos os dias, o ano inteiro e tal, e pronto, agora eu vou chegar na minha aposentadoria. Não adianta, a Bíblia diz que isso tudo é em vão, se o Senhor não estiver naquela direção. É como correr atrás do vento, assim como veio e você usufrui, vai embora. Há um preço muito alto a se pagar dentro disso tudo. Agora, Davi estava disposto, a palavra que eu pedi para você repetir antes era disposto a fazer aquilo que era insignificante, antes de receber o maior. Você entende isso? A maneira como você é promovido no reino de Deus, nunca é se autopromovendo, é sempre servindo.
Como é que eu sou promovido do reino de Deus? Não é falando, gente, olha como eu sou um bom cantor, olha como eu sou um bom músico, olha como eu falo bem, olha, gente, me usa, olha aqui, olha o que vocês estão perdendo. No reino de Deus, nós somos promovidos quando nós servimos. A Bíblia diz que se você quer ser grande, o que você faz? Você serve. Se eu quiser ser o maior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que servir. Está entendido até aqui? Então, qual é o teu cesto? Carrega o teu cesto, leva o teu almoço para alguém. Segunda história, ofereça uma carona. 550 anos mais ou menos, antes de acontecer, o profeta Zacarias, ele diz assim, ó, que o rei entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. 550 anos antes, pessoas normais pensariam assim, não, né? Se é o rei, poxa, vamos pegar um tapete vermelho. Ai, se é o rei, chame as trombetas. Se é o rei, ele vai vir com umas roupas assim, esvoaçantes, com uma capa, montado num cavalo branco, com uma coroa. Se é o rei que vai entrar, é assim que tem que fazer. E quando ele entrar, a multidão tem que ir à loucura, olha, e dar glória a Deus e tudo mais. Se são pessoas normais, é assim que a gente faria. Se fosse na nossa cultura hoje, não, se é o rei que vai entrar, ele não pode vir em um carro qualquer ou caminhando, ele tem que vir de helicóptero, ele tem que chegar aqui com uma limusine, com uma Ferrari, ele tem que chegar aqui cheio com as roupas de grife, ele tem que chegar aqui cheio de paparazzi, pessoas batendo foto, olha, ele chegou e soltando fogos. Lucas capítulo 19, olha que curioso. Jesus diz assim, ó, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar, por que o está desamarrando? Diga-lhe, o Senhor precisa dele. Você sabe que essa história agora é onde Jesus pega e faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, as pessoas derramam os ramos de oliveira, e ele vem como um rei simples. Agora, quem é seguro de si, não valida o seu sucesso por causa da aparência, ou até dos bens que possui. Quem é seguro de si, não valida o seu sucesso por causa da aparência. Ouvi uma história aqui, nessa igreja, de um empresário que foi em um lugar aí, não sei se foi vender uns apartamentos ou um prédio, o que era, mas ele chegou lá naquele lugar de avião, veio com seu próprio avião, chegou lá de avião, e estava resolvendo as coisas, e chegou a hora do almoço, e não tinha lugar que eles tinham que ir, era mais longe, ou o horário não deu, e o que eles fizeram? Eles pegaram umas marmitas que tinham ali, tudo bem, e não tinha muito onde comer, eles estavam no empreendimento e acabaram comendo marmita ali mesmo. E aí a outra pessoa que estava me contando essa história, né, e disse assim, poxa, como é que esses caras chegam de avião aí, tudo, e aí ficam aí comendo marmita? Pois é, você percebe? Que talvez se fosse eu e você, a gente nem ia se sujeitar, né? Ou ainda que fosse de carona, cheguei de avião, né? Comer marmita não dá, né? Qual é o melhor restaurante que tem aí para eu comer? Agora, quem é seguro de si, não está nem aí. A pessoa, o dono do avião, ele não estava preocupado se ele ia comer num restaurante, ou se iam dar uma marmita, ou se ele foi pegar uma marmita. Por quê? Porque os valores dele não estão nessas coisas. Ele sabe quem ele é, que se ele está diante das pessoas, todo mundo olhando, ele comeu uma marmita, não vai desmerecer o empreendimento dele ou quem é. Agora, a pergunta que eu me faria é, de quem é o jumento? Um outro ícone da moda aí, né, usar camisa preta e calça jeans hoje, você, nossa, está parecendo Steve Jobs, mas lembre que usar camiseta preta e calça jeans hoje é moda, porque o Steve Jobs usou, mas quando ele começou a usar não era moda, era algo simples, porque ele era seguro de si naquilo que ele vestia. Agora, a pergunta que eu faria aqui é, quem é o dono desse jumento? Puxa, olha, Jesus entrou nele, talvez se a gente encontrasse o jumento, algumas pessoas iam santificar o jumento, iam colocar ele no lugar, iam, colocar todas as honras sobre ele. Você não sabe se era de um empresário, você não sabe se ele tinha um jumento ou se ele tinha 500 jumentos, você não sabe. O fato é que nós olhamos o texto ali, diz assim que Jesus falou assim, vai lá, tem um jumento lá em tal lugar, em tal dia, e Zacarias profetizou 550 anos antes. Pega, e se o dono perguntar, diz assim, só assim, ó, o Senhor precisa dele. Agora, eu e você, vamos nos colocar no lugar dessa pessoa, do dono do jumentinho? Não sabemos, de onde ele era, se ele tinha mais que um. Vamos supor que ele tinha mais que um. O que você está mexendo aí?
o Senhor precisa dele. É de graça. Então faz o seguinte, pega aqui esse burrinho aqui que é uma quilometragem mais alta, tal, deixa esse 0 quilômetro aqui para depois. Não pega esses cascos desse burrinho aqui, ele já é de última geração, deixa esse aqui para depois. Ou ele olharia assim, não, é mais novo, né, 0 quilômetro, então eu vou esse aqui vai custar um pouquinho mais caro. O que essa pessoa fez? Ele ouviu a resposta assim, o Senhor precisa dele. Eu não sei qual era a realidade que ele estava vivendo, mas o que ele olha? Eu tenho um dom, eu tenho um bem, e se o Senhor precisa dele, eu estou disposto a cedê-lo. Agora, olha o que a disposição do coração desse empresário, desse homem fez, meu amado. Ele ajudou a cumprir uma profecia de 550 anos. Sabe, você não sabe se o teu oferecer uma carona, que é algo tão simples como emprestar algo, é algo tão simples quanto ceder algo que você tem, ou talvez a única coisa que você tem naquele momento para aquela pessoa, pode ajudar a cumprir uma profecia de sei lá quanto tempo sobre a vida dessa pessoa, pode ajudar a cumprir um plano eterno de Deus sobre essa pessoa. Sabe, o dom faz o caminho para Jesus, amém? O teu dom pode fazer um caminho para Jesus, o teu dom pode conduzir alguém para Jesus. Então, carrega um cesto, ofereça uma carona, e o último deles, pega uma toalha. O cenário é o seguinte, pouco antes da Páscoa, quinta-feira à noite, uma reunião secreta, os discípulos estão reunidos num andar superior, os fariseus, as autoridades locais já estão perseguindo Jesus, ele está lá num lugar com os seus discípulos e o coração dele já começa a ficar angustiado, ele teria uma longa noite, um longo dia pela frente. Ele sabe que ele está prestes a dar a vida e tem um jantar. Qual é a discussão do jantar? Quem é o maior? Quem é o melhor? Então, vamos tentar imaginar aqui João, mais novinho deles, dizendo assim, não gente, eu sou o maior. Poxa, você não vê o discípulo a quem Jesus ama, o amado, aquele que recostava a cabeça sobre o peito de Jesus, é claro que eu sou maior. Aí, talvez Pedro se levantasse e falasse, mas você está louco, rapaz, tudo vocês aí, vocês ficaram no barco, eu fui aquele que saí, eu andei sobre as águas, não, mas Pedro, mas depois você vacilou e tudo mais, talvez Bartolomeu se levantasse assim, não, eu sou o maior, os outros olhassem, Bartolomeu, nem sabia que você era um discípulo, mais tarde as pessoas nem vão se lembrar de você, Bartolomeu, mas enfim, e aí a discussão começa a correr, quem é o maior? Gente, Jesus prestes a dar a vida. Você já imaginou isso? Esse era o assunto dos irmãos da igreja. Antes de Jesus dar a sua vida, prestes a morrer, e ele falando. Esse era o assunto no coração deles. Agora a pergunta que eu poderia fazer para nós no nosso tempo. Será que esse ainda é o nosso assunto antes dele vir? Antes de Jesus morrer, o assunto dos irmãos da igreja era quem é o maior. Agora, antes de Jesus voltar para nos buscar, qual vai ser o nosso assunto? Quem é o melhor de nós? Quem é o maior de nós? Olha o que eu fiz pelo Senhor, olha isso, aquilo, olha quantas coisas, você consegue ver o meu currículo? Jesus olha ao redor e vê corações egoístas, ele vê pés sujos, então a Bíblia diz, ele se levanta, e é curioso, tem um Salmo número 24, ele diz assim, quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo. Não é curioso? Que agora, olha o que Jesus faz. Eu penso que Jesus conhecia a palavra, eu penso que ele lembrou desse salmo. Quem pode chegar na presença do Senhor? Senão aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. E ele olha corações egoístas e os pés sujos. Então João capítulo 3 vai dizer assim, assim ele levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugou-os com a toalha que estava na sua cintura. Se você fosse dessa cultura, você saberia que esse ato era extremamente humilhante, você pediria para um servo lavar os seus pés. E pense que o contexto da mesa não era esse que nós temos, uma mesa ocidental, era uma mesa do Oriente, era uma mesa baixa, eles já estavam sentados com os pés para trás, de joelhos, então Jesus tem que se colocar ao mais baixo nível, ele tem que tirar a sua roupa externa, e se colocar no mais baixo nível de joelhos, desfazer da sua capa, pegar uma toalha. Agora quem é Jesus, querido? Quem é Jesus? É o Filho de Deus,
Quem é Jesus? É a rocha da nossa salvação. Quem é Jesus? A luz do mundo, o Rei da glória, o príncipe da paz, o Salvador, o pão da vida, o grande sumo sacerdote, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, aquele que estava no princípio, aquele que estará no final dos tempos. Quem é Jesus? O nosso Senhor. O que Ele faz? Ele se ajoelha e lava os pés. Qual era o assunto da discussão? Quem é o maior? Quem é o maior? Corações egoístas, pés sujos. Quem é o maior? Eu estou prestes a dar minha vida. E o que os seres humanos estão pensando? Quem é o maior? O que eu posso fazer para me autopromover? Quem é o maior? Sabe, você percebe que nós estamos no mesmo dilema hoje? Ele está prestes a vir. Nós estamos no mesmo dilema hoje, você não sabe quanto tempo você tem de vida. Nós estamos no mesmo dilema hoje, os anos têm passado muito rápido. E o Senhor dos senhores está aqui nos dizendo assim: ei, deixa eu mostrar para vocês algo. O maior entre vocês deve ser o servo. Eu, que sou o Filho de Deus, que sou o Rei dos reis, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e entregar a minha vida em resgate de muitos. Ah, meu amado, onde está o teu coração? O melhor dentre vocês nunca vai ser um autopromotor, mas sempre vai ser servo. E quando você serve os outros, você está servindo a Cristo. Ah, eu não posso fazer muito, pastor. Deixa eu te dizer algo. No reino de Deus, as pequenas coisas são grandes coisas. Quais são as pequenas coisas, meu amado? As pequenas, ou melhor, quais são as grandes coisas? As grandes coisas são aquelas que você faz quando ninguém está olhando. As grandes coisas são quando o teu coração é derramado, quando não tem ninguém para te aplaudir, ou te reconhecer. Como você se torna grande? Você carrega um cesto, você oferece uma carona, você pega uma toalha. Coisas simples, coisas humildes. Como isso faz sentido? A última história que eu quero contar para você. Mateus capítulo 25, Jesus vai falar assim, ó: fiquem tranquilos, leve a vida do jeito que vocês acham. Leve. Nos últimos tempos, vai acontecer mais ou menos assim, ele conta essa história. Eu vou separar as ovelhas dos bodes. Eu vou conversar com os bodes. O que você fez da sua vida? Ah, eu tentei ser o maior sempre. Eu tentei fazer o meu nome conhecido, fazer o meu nome grande, me tornar inesquecível. Ele vai dizer assim: sinto muito, nós não nos conhecemos. Quem você quer ser? Ele vai dizer assim para as ovelhas: ei, muito obrigado. Obrigado porque quando eu tive sede você me deu de beber. Obrigado quando eu estava trancado lá no lockdown, você foi me buscar, você foi me visitar. Obrigado porque quando eu estava ali meio deprimido, você veio me encorajar, me lembrar que a vida não era desse jeito. Obrigado porque quando ninguém acreditava em mim, quando todo mundo queria me atirar a pedra, você veio e me acolheu, você orou por mim. Obrigado porque você abriu a tua casa para mim. E a Bíblia diz que esse tipo de pessoa, que são as ovelhas, elas não vão falar assim: ai Senhor, ainda bem, né? Ainda bem, poxa, o Senhor sabe como era difícil, ficar ouvindo aquelas pessoas, como era difícil trilhar essa terra. Não foi isso que eles disseram. A Bíblia diz assim, aqui no capítulo 25, que essas pessoas falaram assim, ó: Senhor, quando foi mesmo que eu fiz isso? Onde que eu te dei de beber? Aonde? Quando foi que eu orei por um doente? Quando foi que o senhor estava doente que eu fui orar pelo Senhor? Quando foi que o senhor estava triste? Quando foi que o senhor estava lá meio à deriva, eu fui atrás do Senhor? Ele vai dizer assim, ó: quando você serviu aos outros como se fosse para mim, era para mim que você estava servindo. Quando você deu ele cita algo simples, algo que todo mundo pode fazer, um copo d'água, um pão, para qualquer uma dessas pessoas. Não para fazer a postagem no Instagram, não para os irmãos da igreja ver como você é bom, não para garantir um lugar melhor no céu, mas por amor a mim, você fez por mim. E ele diz algo tão especial: entre no gozo do teu Senhor, entre na alegria do teu Senhor. Jesus, eu nem me lembrava. Sabe, eu não fiquei marcando num caderno. Eu já atendi tantas pessoas esse ano. Eu já perdoei 60 vezes 7. Eu só tenho mais 10 vezes agora. Enfim, Jesus diz: o que você faz ao menor desses teus irmãos, você faz a mim. Quando você visitou uma pessoa doente por amor a Jesus, meu amado? Quando? Sabe, Jesus vai olhar para você e ver, vai dizer isso para você naquele dia: olha, você fez isso por mim. Você vai dizer assim: Senhor, quando? Quando você
lá naquele mês de dezembro, aqueceu aqueles irmãos da Mongólia que você nem conhecia. Quando lá, naquela pandemia, você contribuiu para alimentar os menos favorecidos. Quando você recebeu alguém na tua casa que não se sentia bem-vindo na igreja. Quando você cumprimentou alguém na igreja que ninguém olhou por ele, que ele passou ali naquele dia por algum instante. Quando é que você fez isso por mim? Quando você teve paciência para ouvir aquela pessoa que todo mundo está rejeitando, ninguém quer mais receber ela, ninguém mais tem paciência com ela, você acolheu, você ouviu, você estendeu a mão. Sabe, quando você olhou menos para você e olhou mais para ele. São coisas simples. Eu quero passar um testemunho para você aqui, de alguém aqui, para você ver algo tão simples. Algo que talvez seja banalizado, mas que você não sabe. Se pode ser o cesto que você está levando naquele dia. Pode ser a carona que você deixou de oferecer, ou está oferecendo, ou a toalha que você pegou. Vem para mim lá, por favor. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Elaine Cristina. Eu já frequento a igreja há uns 2, 3 anos, mais ou menos. Fiz os estudos com a nossa querida irmã Márcia. Ela me deu os estudos. E eu venho, nesse momento, compartilhar com vocês testemunhos que aconteceram na minha vida. Então, quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava muito deprimida, eu usava muitos remédios antidepressivos, tentei tirar minha vida várias vezes, mas Deus não permitiu que eu fizesse isso. Um dia, aqui na igreja, eu estava muito mal, eu não queria vir para a igreja, não queria, mas eu vim, mesmo assim. Cheguei aqui, comecei a chorar, e eu não parava mais de chorar. E na hora do louvor, eu sinto muito, não me lembro agora o nome do louvor, mas foi na hora do louvor, eu fechei os olhos e eu fui longe. Irmãos, fui muito longe. Me encontrei com Jesus, eu tenho certeza. Jesus estava comigo naquele momento e me recebeu nos braços dele, e ele falou para mim: acalma, filha, aquieta teu coração, pois eu estou contigo, e tudo isso vai passar. Então, quando eu voltei, eu comecei a chorar mais ainda, eu não conseguia parar de chorar. E quando eu abri os olhos, eu vi uma luz tão linda, uma luz brilhante dentro da igreja. O grupo de louvor, todos estavam lindos, tenho certeza, à luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, desse momento, eu não precisei mais dos meus antidepressivos, ainda tomo alguma coisinha, mas bem menos do que antes. E agora, um mês atrás, eu contraí novamente o Covid. Só que dessa vez, eu cheguei no hospital com 80% dos pulmão comprometido, todo infectado, e não conseguia respirar. Eu fui para a emergência, coloquei uma máscara de oxigênio de 8 a 9 litros de oxigênio. O hospital, os médicos chamaram a minha família e falaram que eu estava muito grave, e conforme a gravidade que eu chegasse no hospital, eu ia ser entubada. Mas a honra e glória de Senhor, nosso Pai Jesus Cristo, eu não precisei, eu não fui entubada. Quando chegou quase amanhecer do dia, o médico chegou e falou: Dona Elaine, nós vamos diminuir a sua máscara de oxigênio. De 8 nós vamos colocar 6. Se a senhora conseguir respirar bem, nós vamos transferi-la para o setor. No meio da manhã, eu acordei e os médicos falaram: Dona Elaine, nós vamos tirar a máscara de oxigênio e vamos colocar um catéter. E de 9 litros abaixaram para 5 litros de oxigênio. E eu consegui respirar. Mantive os sinais vitais, estava conseguindo respirar bem, graças a Deus. Aí os médicos chegaram e falaram: a senhora está bem, está fora de risco, fora de perigo, e nós vamos transferir a senhora para o setor de isolamento do Covid, pós-Covid, mas assim, a senhora ainda está com 50% dos seus pulmões comprometidos. Mas a senhora vai para o setor,
só com o catéter de oxigênio. Através da nossa irmã Márcia, ela sempre conversava comigo, recebi muitas mensagens edificantes dos irmãos do grupo. Muitas pessoas mandavam mensagens edificantes para mim e Deus estava comigo e Ele falava que eu ia sair dali e eu ia sair em paz, eu ia sair bem. Passaram-se 10 dias e para a honra e glória do Senhor, eu saí daquele hospital, saí daquela UTI e hoje eu estou aqui. Aplaude o Senhor mesmo. Se coloca de pé, por favor. Algo tão simples. Sabe, eu acredito que a Márcia não imaginou que ao ela passar um estudo bíblico para uma pessoa tão simples, algo tão simples, mas servindo ao Senhor, tudo isso ia acontecer. Talvez muitos desses irmãos não imaginaram que mandaram mensagens para ela naquele momento que ela estava doente, naquele momento que ela estava no hospital, que tiraram tempo para interceder, não imaginaram. Sabe, querido, mas é isso que é carregar um cesto, é isso que é oferecer uma carona. Eu queria terminar esse culto hoje, ou essa palavra, lembrando a você de algumas coisas tão simples que já estão diante de vocês. Eu creio que o pessoal do louvor jamais imaginou que, dentro de tantas vezes que eles já fizeram isso, naquele dia, uma pessoa ia ter um encontro transformador com Jesus, quando você estava fazendo algo tão simples. Deixa eu falar de alguns servos que eu me lembrei aqui, pessoas que são servos aqui nessa igreja, que servem a você sem querer estar nos holofotes ou não. Meu irmão Daniel doa todos os domingos dele há não sei quantos anos, antes de eu vir para cá. Todos os domingos, ele não é funcionário da igreja, ele não é contratado da igreja. Manhã e noite, ele é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Eu queria te honrar, Dani. Todas as manhãs, todas as noites, ele tem trabalho ou não tem férias ou não tem, ele está ali servindo, independente do reconhecimento ou não. Chega cedo, sai tarde, sem receber nada nosso, mas tudo dele. O pessoal do vídeo, agora temos o vídeo, pessoal da mídia, Fagner, a turma toda do som, são pessoas que têm que chegar mais cedo e preparar as coisas e ver se está tudo certo, para que num momento como esse você possa receber uma mensagem clara para você. Os músicos, todos os domingos, estudo em casa, tem que chegar cedo. Nós estamos aí com uma equipe diminuída, domingo sim, domingo também, de manhã ou à noite, eles estão se revezando assim há tanto tempo. Queremos que esse ano, né? Amém, pessoal, vai crescer isso aí, mas enfim, há tanto tempo, doando o tempo para que você receba, para que você seja transformado. O pessoal da recepção, eles também chegam antes que você. Eles têm que vir, né, Marcão, ver se o ar-condicionado está ali, se as cadeiras estão no lugar, se está tudo ambientado para você chegar. Tantas pessoas que estão passando agora nesse momento que você está aí, vocês que têm os filhos um pouquinho mais crescidinhos, que estão lá na escolinha, tem professores lá, que preparam as aulas, que abrem mão do seu tempo de estar às vezes com a sua família para cuidar do seu filho, para estar lá. As pessoas que são anfitriões de um pequeno grupo, toda semana eles estão abrindo a casa deles, toda semana eles estão abrindo a privacidade de um dia da semana deles. Às vezes eles têm que limpar a casa sozinhos, às vezes eles têm que abrir mão, deixar meio bagunçado naquele dia, mas eles estão fazendo o que, meu amado? Dando uma carona. Eles estão carregando um cesto. Ele só é o anfitrião? Não, ele está fazendo algo nos bastidores que talvez eu e você não saibamos, mas ele está lá, ele está fazendo. Os líderes de PG, os líderes de rede, eles oram por você, eles assumem uma responsabilidade espiritual pela tua vida. Eles se importam contigo, eles se preocupam contigo, eles têm os problemas deles, mas eles estão carregando o cesto deles, ainda que você não tenha visto. Citando outras coisas mais simples e mais práticas, tem um irmão aqui que eu conheço, que todo mês ele auxilia numa casa de recuperação. Ele vai lá ver se está faltando algo ou não, e se mobiliza para que chegue aquele alimento até lá, seja via igreja, seja via pessoal. Temos a irmã Zenilde aqui, que organiza cestas básicas lá no grupo delas, e eu já vi algumas vezes ela às vezes tirando da compra dela para oferecer para as outras pessoas. São algo simples, que eu creio que ela não busca reconhecimento por isso, mas acontece. A Shirley, que em plena pandemia, uma senhora já que podia estar trancada, reuniu alguns adolescentes para poder ministrar a palavra de Deus às crianças.
a UAV Kids na época, a irmã Zilda, que ela faz bolo, gente, uns bolos bem gostosos e algo simples. Uma das primeiras transformações que nós tivemos na pandemia, pastor, deixa que nós vou ofertar aqui aquilo que eu faço. É algo simples. Felipe aqui da elétrica, passou aqui um pouquinho antes, nós temos lá aquele evento com o Lamar, até madrugada aqui arrumando toda essa parte da iluminação aqui para nós. Estamos na internet agora, tenho certeza que o Zeca, nosso irmão lá de Curitiba, uma das mais conhecidas lá por servir ao Senhor, não importa quando, não importa a hora, está lá abrindo, fechando, arrumando o que for necessário. Um exemplo mais próximo aqui, o pastor Valsemir, a pastora Lênoma, acolheram dentro da sua casa uma pessoa recém-convertida com muitos problemas, que precisava desesperadamente de direção, adotaram essa pessoa na sua casa. Hoje ela está servindo aqui conosco, é a Márcia, está ministrando a você o louvor. Sabe, é carregar um cesto, é dar uma carona. O que você está sempre fazendo, meu amado? De repente seja segurar um bebê, né, nessa fase. Poxa, deixa eu segurar para você, deixa eu cuidar para você desse bebê hoje, deixa eu acolher as pessoas na porta, deixa eu doar para quem precisa, sabe, deixa eu dizer para alguém, eu estou orando de fato por você, deixa eu encorajar um adolescente, sabe, eu estou aqui hoje porque quando eu era adolescente, tem um casal que hoje são pastores, mas na época eles simplesmente olharam para alguns jovens, hoje pastor Dinha, pastor Eleci, estão lá em Umuarama, e eles me encorajaram, eles que vamos dizer assim, lançaram no ministério, né? Eu tocava, mas eu não gostava de tocar diante das pessoas, eles me encorajaram a entrar dentro disso tudo, e muitas lições que eu vivo hoje foi porque eu fui encorajado lá atrás. Não despreze o cesto que está diante de você, é uma palavra, uma conversa com aquele adolescente, leia para uma criança, faça um jantar para alguém, seja o último a sair do escritório para você apagar as luzes, fazer algo que ninguém vê. Sabe, meu amado, é tão simples. A prática que eu gostaria de te dar hoje é a minha sugestão: tenha um lugar consistente que você sirva todas as semanas. Coloque isso como meta primária em 2022, um lugar consistente onde eu posso servir todas as semanas. Tem um projeto que nós vamos começar aí de jiu-jitsu ou coisas assim, tem um Júnior aqui que toda semana vai lá para Tijucas ministrar lá sobre as crianças carentes, através do jiu-jitsu ou outras coisas. São coisas tão simples, já está diante de você, pode estar diante de nós, pode ser um lugar na igreja, pode ser um lugar na comunidade, pode ser lá no PG, mas tem um lugar sistemático onde toda semana você está lá derramando sobre as pessoas. Se você não tem, você vai fechar os teus olhos agora e vai pedir para o Senhor te mostrar aonde é. Pode ser o teu PG, pode ser algum outro lugar. Feche os teus olhos aí, por favor. Pai, nós não queremos fazer o bem porque nós queremos impressionar ninguém, mas por causa do que Jesus fez por nós. Quando nós servimos aos outros, nós entendemos que nós estamos servindo a Cristo, Pai. Nós queremos carregar o nosso cesto, oferecer uma carona, Pai, pegar uma toalha para servir alguém, porque nós entendemos que o maior entre nós será o servo. Nós queremos ouvir de Ti, Pai. Muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do Teu Senhor. Por isso eu te peço, Pai, me dê os Teus pensamentos. A cada um de nós aqui, nos dê olhos para ver as pessoas que precisam. Deus, nos dê um coração que se entristece com aquilo que entristece o Senhor, que se alegra com aquilo que se alegra o Senhor. Nós somos Teus servos, por isso ajuda-nos a ver a oportunidade hoje, Pai. Hoje o Senhor pode me pedir para levar um almoço para alguém, para trazer um cesto para alguém, para oferecer uma carona para alguém, para me dizer para lavar os pés de alguém, Pai, e eu vou dizer sim, porque o Senhor precisou disso, assim como aquele Senhor dono do jumentinho disse, simplesmente leva, Pai, para que se um dia, se alguém ouvir a pergunta, o que ele sempre está fazendo, o que ela sempre está fazendo, Senhor, as pessoas vão ver o amor de Jesus nas minhas atitudes, elas vão dizer, ele está sempre servindo, ela estava sempre fazendo a diferença, ele estava sempre disposto a ajudar lá, toda semana, mostrando consistentemente que você pode contar com ela, que ela não só fala de Jesus, ela vive o amor de Jesus, Pai, porque servir não é apenas algo que nós fazemos, é quem nós somos. Então, Pai, nós pedimos que nos tire dessa maneira egocêntrica de pensamento, Senhor. Coloca a mão aí no teu coração, querido, e diga assim, Senhor, ministra no meu coração agora, me ajude a negar a mim mesmo, eu sou um seguidor de Jesus, eu quero crescer num coração de servo.
me ajude a te representar, me envolvendo na vida das outras pessoas, usando o dom que Deus nos deu, de uma forma muito simples, muito pequena, a fazer o que pode parecer insignificante, pode não estar nos holofotes, Senhor, mas se é importante para Ti, Senhor, então nos dê olhos para ver. Se é importante para o Senhor, nos dê, Pai, ouvidos para ouvir, a responder uma necessidade, porque nós somos os Teus servos. Que em 2022, levanta aqui, Senhor, uma igreja de servos fiéis, Pai. Em 2022, Senhor, dentro das metas pessoais que cada um colocou, que essa esteja como primazia, como prioridade, Pai. Eu sei de onde vem a fonte, eu sei quem tem a capacidade de me promover, Senhor. Eu não dependo das coisas lá de fora, Senhor, eu dependo única e exclusivamente daquilo que o Senhor derrama sobre mim, e uma resposta de servo, ó Pai. Eu busco a Tua promoção, o Teu reconhecimento, e eu me arrependo, Senhor, de uma vida egoísta, autocentrada. Deus, nós queremos a Tua liberdade, nós queremos o Seu perdão, eu preciso da Sua graça, da Sua misericórdia. Por isso eu te peço, Senhor, enche essa igreja com Teu Espírito, Pai, para que eles possam Te seguir, Senhor, para que eles possam Te servir, para que eles possam servir os outros, Senhor. A nossa vida não é nossa, é Tua, nós Te entregamos, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja, para a glória do Teu nome, amém, amém, meu amado. Que você possa iniciar o teu ano com essas metas, sendo uma testemunha ousada e um servo fiel. Na semana que vem, nós vamos ver a terceira meta, que você deve colocar lá como prioridade na tua lista em 2022. Não perca, divulgue essa palavra, lance as outras pessoas que não puderam estar aqui por diversas razões. Eu creio que Deus tem algo extraordinário para nós como igreja nesse ano. Você crê? Mas as metas precisam estar selecionadas de acordo com a palavra de Deus. Que lá